Olá, eu vou utilizar a expressão numérica para apresentar equação. Ou seja, se você sabe efetuar ou sabe calcular uma expressão numérica, então você tem ideia do que seja uma equação, de como se resolve uma equação. E em especial eu vou me deter à equação do segundo grau. Para que você aproveite bem o que vai ser apresentado, eu preciso da sua segurança, do seu domínio em relação à ordem de efetuação das 6 operações elementares numa expressão numérica, que são elas potência ou raiz, multiplicação ou divisão, soma ou subtração. Informações necessárias. São duas as informações importantes no desenvolvimento da nossa apresentação. Primeira informação é em relação à ordem de efetuação das operações, ou seja, das 6 operações de uma expressão numérica, o primeiro par de operações a serem efetuadas é formado pelas operações de potência e raiz. O segundo par de operações a serem efetuadas na expressão numérica é formado pelas operações de multiplicação e divisão. E o terceiro e último par é formado pelas operações de soma e subtração. Eu tive o cuidado de listar as operações em pares por dois motivos, dois aspectos importantes. O primeiro é que em cada par eu tenho a operação e a sua operação inversa. Então, no primeiro par de operações, eu tenho a operação de potência e a sua operação inversa raiz. No segundo par, eu tenho a operação de multiplicação e a sua operação inversa divisão. E no terceiro par, eu tenho a soma e a sua operação inversa subtração. E é por isso que nos pares, entre as operações do par, não há ordem de efetuação. Ou seja, se numa expressão numérica eu tenho potência ou raiz, fica ao meu critério por qual operação iniciar. E a efetuação vai estar correta e o resultado, obrigatoriamente, do cálculo vai ter que ser o mesmo. Segundo aspecto importante é com relação à referência, ou seja, quando eu falar de potência e raiz, eu vou falar apenas potência. Quando eu falar de multiplicação e divisão, eu vou falar de produto ou somente de multiplicação. Quando eu falar de soma e subtração, eu vou falar apenas adição ou apenas soma. A segunda informação importante é em relação à igualdade. A igualdade não muda. Segunda informação, a igualdade não muda, a igualdade não se altera se a ambos os membros elevarmos a mesma potência, multiplicarmos pelo mesmo número ou adicionarmos o mesmo número. O que significa isso? Que se eu tenho uma igualdade e ao primeiro membro e ao segundo membro eu elevo ou extraio a raiz, lembra da referência? Quando eu falar de potência ou raiz, eu vou falar apenas potência. Então, quando eu falo potência aqui, eu quero dizer que eu estou elevando, que se eu elevar o primeiro membro e o segundo membro da igualdade à mesma potência ou extrair a mesma raiz, essa igualdade não se altera, não muda. Da mesma forma, se ambos os membros da igualdade eu multiplicar ou dividir pelo mesmo número, multiplicar por um número e dividir pelo mesmo número, todos os dois membros da igualdade, a igualdade não se altera. Da mesma forma, se a cada membro da igualdade eu adicionar ou subtrair o mesmo número, a igualdade não se altera. Efetuação da expressão numérica. Então, de acordo com a ordem das operações, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, eu tenho a multiplicação e a soma. De acordo com a ordem, a primeira operação a ser efetuada vai ser a multiplicação, eu vou colocar 1, vou marcar com 1, e a última operação é a soma, que eu vou marcar com 2. E vou efetuar por linha de acordo com essa ordem. Então, na primeira linha, a operação ou grupo de operações, no caso eu tenho apenas uma, que eu classifiquei como 1. Então, primeira operação, multiplicação, 4 vezes 3, 12. E a soma eu não vou efetuar agora porque não é a vez dessa operação, da operação de soma. Ela vai para a segunda linha. Então, operação de soma 12 mais 5, 17. E eu sinalizo o final do cálculo com uma estrelinha. Então, o resultado deu 17. Exemplo 2. Pela ordem de efetuação, a primeira operação vai ser a potência,
Então, aqui no expoente 2 eu vou colocar o 1. Pela ordem, a segunda operação é a multiplicação, eu vou colocar o 2 aqui na multiplicação, e a última operação é a soma, eu vou colocar o 3. Ou seja, eu vou efetuar essa expressão numérica, vou calcular essa expressão numérica em 3 linhas. Primeira linha, a primeira operação, segunda linha, a segunda operação a ser efetuada, e a terceira linha, referente à última operação a ser efetuada. Começando, primeira operação de potência, então eu vou repetir todas as outras. 4 vezes eu repito, 3 ao quadrado, 9, o mais eu repito. Agora é a vez da operação 2, operação de multiplicação, 4 vezes 9, 36. E o mais eu repito, a operação de mais, que é a 3 mais 5. Agora é a vez da operação de mais, então 36 mais 5, 41. E a última operação foi efetuada, e eu vou sinalizar o final dessa operação e o resultado da expressão numérica. Vou construir o problema a partir da resposta, ou seja, a partir da expressão numérica efetuada, eu vou construir a equação. Então, eu vou pegar a expressão numérica, vou escolher um número da expressão numérica e fazer a pergunta. O 3 levou a expressão numérica em que valor? E a resposta é o resultado da efetuação. Então, o 3 levou a expressão numérica em 17. E agora eu vou fazer a pergunta no sentido contrário, e dessa forma eu vou obter a minha equação. Então, o 17, na expressão numérica, é resultado. O 17 na expressão numérica é resultado de quem, minha escolha é o 3, é o resultado de quem multiplicado por 4 e somado com 5. Então, eu estou fazendo de conta que não sei que é o 3, que esse valor que eu estou fazendo referência é o 3. O 17 é resultado, a pergunta é resultado de quem multiplicado por 4 e somado por 5. Agora eu vou repetir esta pergunta, vou escrever esta pergunta. O 17 é resultado de quem multiplicado por 4 e somado com 5. A matemática vem, tira essa interrogação e coloca um representante no lugar dela, o x. E dessa forma eu acabei de obter um objetivo. Qual é o meu objetivo a partir desse problema? É determinar esse valor desconhecido. E como é que eu vou fazer isso? Eliminando os números que estão no mesmo membro da igualdade do termo desconhecido através de operações convenientes. Ou seja, o que eu devo fazer então? Eu devo isolar, neste momento, eu devo isolar a variável, que neste caso é o x. Quando o x estiver sozinho no primeiro membro da igualdade, o que aparecer do outro lado, o valor que aparecer do outro lado, é exatamente o valor que eu estou procurando. Então, como é que eu vou conseguir isso? Através de operações convenientes. Então, qual é a operação que eu vou usar aqui inicialmente? Eu quero tirar do mesmo membro da igualdade, para poder isolar o x, eu quero tirar o 4, quero retirar daí o 4 e quero retirar daí o 5. A operação mais conveniente para esse caso, se eu for tentar dividir tudo por 4, porque a regra diz, a operação que eu faço no primeiro membro da igualdade, essa mesma operação eu devo fazer no segundo membro da igualdade. Então, se eu tentar dividir tudo por 4, realmente o 4 vai ser cancelado, mas o 5 não vai desaparecer, não vai dar zero por divisão por 4. Então, a operação mais conveniente é a inversa da operação do 5. Então, 4x mais 5, o que eu vou fazer para eliminar o 5? Eu vou subtrair todo o primeiro membro da igualdade de 5. E a minha regrinha a ser obedecida, a operação que eu faço no primeiro membro da igualdade,
eu tenho que fazer exatamente a mesma operação com o segundo membro da igualdade. E dessa forma já consegui retirar, eliminar o primeiro elemento do primeiro membro da igualdade, já começando a isolar o x, o termo desconhecido. Cancela o 5 com 5 e eu fico com 4x igual 17 menos 5, 12. E agora eu vou começar a preencher o meu último espaço aqui, que é exatamente um dos objetivos principais da minha apresentação do meu vídeo. Então, o que eu tenho de problema? Eu tenho a minha equação 4x mais 5 igual a 17. A multiplicação, quando dá a multiplicação de um número por uma letra, não é necessário ser explícita. Então, eu posso suprimir. E aí eu tenho uma equação da forma mais comum possível, né? Então, eu vou continuar aqui fazendo o seguinte. No segundo membro aqui, ó, do meu espaço anterior, na resolução da equação, eu mexi com os dois membros da igualdade. Eu vou mexer nesse instante só com o primeiro membro da igualdade. Eu vou efetuar só o primeiro membro da igualdade, repetindo a operação indicada no segundo. Então, 4x, eliminei o 5, mas aqui eu não vou efetuar, vou repetir, igual a 17 menos 5. Eu vou destacar porque é exatamente aqui que eu vou fazer o meu comentário. Continuando, agora sim, já destaquei o que eu queria, agora eu posso finalmente efetuar, ou seja, 4x igual 17 menos 5, 12. Então, voltando e continuando, o 5 já desapareceu, já foi eliminado, fiquei apenas com 4x igual a 12. Então, agora eu devo retirar do primeiro membro da igualdade o 4 que está multiplicando o x. Como é que eu vou fazer isso? Com a operação inversa e obedecendo a minha regra. A operação que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro, né? Com o primeiro membro, eu faço com o segundo membro. Portanto, eu vou dividir, para eliminar o 4, eu vou dividir todo o primeiro membro da igualdade por 4. E obedecendo a regra, o segundo membro da igualdade todo também eu vou dividir pelo mesmo número, fazendo a mesma operação. E dessa forma, eu fico com o que vai me restar, vai ser 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes x, x, igual a 12 dividido por 4, 3. Finalizando o cálculo, resolvendo e dando a resposta, né? Resolvendo o meu problema. De fato, era 3. A gente sabe que é 3 da expressão numérica, pois a gente obteve, a gente construiu a nossa equação em cima da expressão numérica. Agora venho para cá. 4x igual a 12. Vou repetir o que eu fiz anteriormente. Então, aqui, nessa linha, eu vou efetuar somente o primeiro membro da igualdade, 4 dividido por 4 fica somente o x, e repetir a operação do segundo membro da igualdade, apenas deixar ela da forma indicada aí, sem efetuar. Então, x igual a 12 dividido por 4. Vou destacar, é justamente o objeto do meu comentário, e finalizar. Agora sim, agora eu posso finalizar. X igual a 3, como já deu anteriormente. E finalizo, fecho aqui o meu cálculo, o meu trabalho. Pronto. Agora o comentário. Observe aqui, ó, nesse espaço anterior aqui, na resolução da equação. Os números que estavam fazendo operações com a variável, ou seja, estavam no mesmo lado da igualdade, foram eliminados por operações inversas. Mas se eu prestar atenção aqui, eu vou perceber, por exemplo, 4x mais 5 igual a 17. Na próxima linha, o 5 desapareceu, saiu do primeiro membro da igualdade. Veja, o 4x está sozinho,
que estava antes com 5. O 5 saiu do primeiro membro da igualdade e apareceu do outro lado com a operação inversa. Então é para isso que eu estou chamando a atenção. Vamos continuar. E restou o que? Efetuando 4x igual a 12. E observe novamente o mesmo fato acontecendo. O 4 que estava multiplicando o x no primeiro membro da igualdade sai do primeiro membro da igualdade e aparece do outro lado. Olha como o primeiro membro da igualdade já está sem o 4. Ele sai do primeiro membro e aparece do outro lado com a operação inversa. E aí é finalizado. E esse espaço serve para quê? É para quê? Para chamar atenção por um vício muito grande quando a gente vai resolver equação. A gente diz que o número foi levado de um lado para o outro da igualdade. Esse levado não existe. Você está vendo que os números são eliminados por operações inversas. Mas você pode continuar falando o levado, desde que você observe a operação e que o número vai de um lado para o outro, nesse caso, entre aspas, né? Sai de um lado e aparece do outro lado com a operação inversa. Então, 4x, qual é o erro? Por exemplo, 4x igual a 12. Aí você diz, o 4 vai para o outro lado da igualdade. Como não tem nada que amarre, regra nenhuma nessa passagem, né, nenhuma regra que amarre essa passagem, você pode dizer o 4 sai do primeiro membro da igualdade e vai para o segundo com sinal trocado, e já errou sua conta. Ele não vai com sinal trocado, ele vai com a operação inversa. Então estabeleça essa regra a partir de agora. Um número sai de um lado da igualdade, é levado de um lado para o outro da igualdade com a operação inversa. Então observe o que você vai fazer a partir de uma regra. E essa regra é a operação inversa quando você está isolando a variável. O segundo comentário é em relação à obtenção da nossa equação. Observe, se você sabe efetuar uma expressão numérica, você tem ideia do que seja uma equação ou de como se resolve uma equação. Observe a ordem das operações no primeiro exemplo. No primeiro exemplo eu tenho as operações de multiplicação e soma. E a ordem de efetuação, a ordem que a gente conhece, primeiro é a multiplicação e depois a soma. Quando você estava resolvendo a equação, o que foi que você fez? Eliminou primeiro a soma. Olha aí, a primeira operação da equação a ser mexida é a última operação da expressão numérica a ser efetuada. Observe o caminho de volta. Então, primeira operação foi a soma, ser mexida foi a soma, eliminada foi a soma, e a última operação a ser eliminada foi a multiplicação. Então, na expressão numérica, primeira operação, multiplicação, segunda operação, soma. Na equação, primeira operação, soma, segunda operação, multiplicação. Então, o que eu posso dizer da relação entre uma expressão numérica e a resolução de uma equação? É que uma é o caminho inverso da outra. Uma parte das operações para efetuação e a outra parte da efetuação para um termo desconhecido na operação. Então, de fato, se eu sei efetuar uma expressão numérica, eu tenho ideia do que seja uma equação. E esses detalhes vão ser repetidos no próximo exemplo. Exemplo 2. Construção do problema a partir da resposta, ou seja, a obtenção da equação a partir da expressão numérica. Então, eu vou escolher novamente o 3. E a pergunta, o 3 leva a expressão numérica em que valor? E a resposta agora é 41. A pergunta no sentido contrário, deixa eu isolar para separar os espaços e organizar o meu trabalho. Então, a pergunta agora no sentido contrário. O 41 é resultado de quem é elevado ao quadrado, multiplicado por 4 e somado com 5.
Então, vou refazer a pergunta. O 41 é resultado de quem elevado ao quadrado multiplicado por 4 e somado com 5. Aí vem a matemática, retira a nossa interrogação e coloca no lugar um representante. A pergunta continua a mesma, mas só que com um representante, o x. E como no exemplo anterior a gente viu a maioria dos detalhes, vamos abreviar algumas coisas. Por exemplo, eu já sei que a minha finalidade é obter o termo desconhecido, o valor desconhecido. Portanto, eu devo isolar a minha variável ou o meu termo desconhecido, isolar o x. E como que eu vou fazer isso? Através de operações inversas. E eu já vi como inicializar, como iniciar. Então, 4x ao quadrado, não preciso colocar o sinal da multiplicação na operação entre o número e uma letra. Então, 4x ao quadrado mais 5. Eu sei que o mais fácil daqui é eliminar o 5 por causa da operação. O 5 está isolado do x, o 2 não, nem o 4, mas o 5 está isolado. Então, eu vou eliminar o 5 pela operação inversa com o próprio 5. Então, mais 5 e ao primeiro membro da minha igualdade, eu vou subtrair 5. E a regra, a operação que eu faço com um membro da igualdade, eu devo fazer com o outro membro da igualdade. Ou seja, 41 menos 5 também. E dessa forma, eu obtenho, me resta 4x ao quadrado, o 5 então é eliminado por subtração, e lá do outro lado da igualdade a efetuação, 41 menos 5, 36. E aqui eu coloco o meu problema para fazer o mesmo comentário anterior. Meu problema é 4x ao quadrado mais 5 igual a 41. E o que eu observei no comentário anterior? Eu aprendi ou eu reforcei essa frase, apareceu do outro lado. Então, o que eu vou fazer aqui nesse instante? Eu vou agora fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar a frase. Então, eu vou tirar quem? Eu vou tirar o 5. O 5 que está somando sai do primeiro membro da igualdade e aparece do outro lado com a operação inversa. Foi o que eu chamei a atenção. Então, 4x ao quadrado igual a 41 menos 5. E destaco essa parte aqui, porque nós estamos acostumados, muitos de nós, a resolver equação dessa forma. Através dessa regra, sai, retira o termo do primeiro membro da igualdade, você está isolando a variável, e passa para o segundo membro da igualdade. Só estou chamando a atenção para quê? Para que você tome o cuidado com essa passagem. Aparece do outro lado, leva para o outro lado, mas não é de qualquer jeito, é com a operação inversa. Não existe esse levar para o outro lado, mas você pode continuar fazendo dessa forma. Então, 4x ao quadrado igual 41 menos 5, 36. Pois bem, aí eu vou continuar, eu estou resolvendo da forma correta. Agora, 4x ao quadrado, então eu tenho que retirar o 4. Para isso, eu vou dividir primeiro e segundo membro. Não posso deixar de obedecer a minha regrinha, porque eu faço de um lado, eu faço do outro, da igualdade. Então, 4x ao quadrado, tudo dividido por 4, e no segundo membro da igualdade a mesma coisa, 36, a mesma operação, com o mesmo número, 36 dividido por 4 também. E daqui eu vou obter o 4 sai, x ao quadrado igual a 36 dividido por 4, 9. E aqui eu chamo a atenção. Aqui eu fiz corretamente, mas eu posso fazer com o macete, com a dica? Posso.
O 4, vou retirar o 4 do primeiro membro da igualdade, que está multiplicando o x ao quadrado. O que vai acontecer? Ele sai do primeiro membro da igualdade, que está multiplicando x ao quadrado, e aparece do outro lado, ele desaparece do primeiro membro da igualdade, é retirado, e aparece do outro lado como com a operação inversa. Então, veja bem, deixa eu apagar aqui. Eu estou dando destaque justamente para a nossa dica, o macete que a gente usa, e tomando cuidado para que não seja usado de forma errada, seja usado de forma segura. Então, agora eu efetuo x ao quadrado igual a 9. Continuando aqui a minha solução, finalmente eu vou retirar o 2 que está como expoente do x. Eu vou eliminar como? Com a operação inversa, né? A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu vou fazer a operação inversa em ambos os membros da igualdade. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado igual, mesma operação, raiz quadrada de 9. Assim, raiz quadrada de x ao quadrado cancela o índice com o expoente, fica somente o x. Raiz quadrada de 9, relembrando, a raiz quadrada de um número vale tanto para o positivo, o resultado positivo, como para o negativo. E dessa forma eu justifico. Por quê? Porque eu tenho quadrado. O 3 ao quadrado é 9. E o 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. E o menos 3 também. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Então o resultado vale para o positivo e para o negativo. Só relembrando. E aqui eu continuo. Agora a minha regrinha apareceu do outro lado. Quer dizer, eu estou resolvendo a mesma equação da forma verdadeira, como tem que ser resolvida, e pelo nosso macete, né? Leva um elemento de um lado para o outro da igualdade, só reforçando o cuidado que você deve ter. Então, o 2 está com o x como potência, passa para o outro lado, sai do primeiro membro da igualdade e aparece do outro lado como? Com a operação inversa. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada e finaliza com x igual a mais ou menos 3, resposta anterior, né? Então, vou logo abreviando. Então, eu finalizo esse primeiro vídeo com apareceu do outro lado com a operação inversa. Esse é o cuidado. Tá? Vou colocar até uma exclamação para chamar a atenção. Apareceu do outro lado com a operação inversa. E bom, então, aqui no nosso segundo exemplo, o primeiro contato com a equação de segundo grau. Quem é, aqui no nosso exemplo, é 4x ao quadrado mais 5 igual a 41. Aí, eu venho aqui, a minha equação de segundo grau proposta, a forma geral, genérica dela, tem o zero no segundo membro da igualdade. Mas agora eu já sei olhar muita coisa por esse vídeo. Por exemplo, 4x ao quadrado mais 5 igual a 41 é 4x ao quadrado mais 5 igual, não muda em nada, 0 mais 41. Posso colocar esse 0 ou não, ele é elemento neutro na soma, tanto faz ele aparecer ou não. Mas fica claro uma coisa, ele vai ficar sozinho no segundo membro da igualdade se eu passar o 41 que está somando para o outro lado. Agora eu já sei,
ele desaparece, já que a finalidade é isolar o zero. O 41 sai do segundo membro da igualdade e aparece no primeiro membro da igualdade com a operação inversa. Portanto, 4x² mais 5, e aí, mais 41, desaparece do segundo membro e aparece no primeiro, operação inversa, menos 41, e acontece o que eu estou querendo para obter a minha equação do segundo grau, igual a zero. E, finalmente, eu posso escrever 4x², efetuando 5 menos 41 menos 36, igual a zero. E aí eu vou repetir aqui a minha forma geral da equação do segundo grau, já para motivar o próximo vídeo, que vai ser já exclusivo de equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. E vou fazer a comparação e identificar quem é quem aqui. Observe, o x² aparece, no exemplo é 4, no termo geral é a. Então, eu posso dizer nesse instante que o a é igual a 4, fazendo a comparação. O b ficou um pouco difícil, porque eu não tenho o x no meu exemplo. Mas eu posso perceber o seguinte: o que o b faz com o x? Que operação ele faz? O b faz a operação de multiplicação com o x. E o x, no meu exemplo, não aparece. Qual é a possibilidade do x não aparecer? Por multiplicação. Só existe uma possibilidade. É que esse número que eu tenho multiplicando o x seja o zero. Por quê? Porque 0 vezes x, 0 vezes qualquer número, é zero. E o zero não aparece na adição. Portanto, eu posso perfeitamente completar. Mais 0x menos 36. E dessa forma eu estou vendo que o b é zero. O c é o termo sem x, e lá no exemplo, 36 é o único número que não traz o x, portanto, o c é igual a menos 36. E aqui já é o convite para o próximo vídeo, que é exclusivo de equação do segundo grau. Então, qual é a finalidade em todos os vídeos? Mostrar que, se você sabe expressão numérica, você sabe resolver uma equação, mesmo que de forma intuitiva. Então, até o próximo vídeo.